Uma saudação fraterna a todos. Sejam muito bem-vindos de volta a este curso de autoconhecimento. Este é o 30º tema do nosso curso. O propósito deste curso é nos orientar para que possamos despertar 100% da nossa consciência. E é exatamente por isso que, hoje, vamos nos aprofundar neste tema tão importante, no qual explicaremos o método para o despertar da consciência. Neste encontro, vamos compreender por que a nossa consciência se encontra adormecida. Pois somente ao conhecer as verdadeiras causas do nosso estado atual poderemos entender quais ações precisam ser tomadas para transformá-lo. A partir disso, também poderemos deduzir quais são os métodos que realmente conduzem ao despertar. Atualmente, existem muitos métodos, práticas, rituais, substâncias, drogas e outros recursos que prometem levar ao despertar da consciência, mas que, na realidade, acabam nos fazendo afundar ainda mais nos níveis profundos desse sono de consciência. Assim, os objetivos desta conferência são: esclarecer como a nossa consciência se encontra dividida, compreendendo o que se chama de consciência objetiva e o que se chama de consciência subjetiva. E, além disso, analisar de forma detalhada como podemos despertar a nossa consciência objetiva e como podemos libertar e despertar a nossa consciência subjetiva. Portanto, a primeira coisa que precisamos esclarecer é: o que é objetivo e o que é subjetivo. Podemos dizer que o objetivo é aquilo que busca cumprir a finalidade, ou o propósito, para o qual foi concebido. Todos nós viemos a esta existência com um propósito. A parte objetiva da nossa consciência é aquela que busca, de maneira constante, realizar esse propósito. Ao mesmo tempo, ela reconhece que todos os seres vieram ao mundo com esse mesmo objetivo fundamental, que é o autoconhecimento. Por isso, procura alcançar esse propósito e, ao mesmo tempo, contribuir para que outros também o alcancem. Aquilo que é objetivo em nós considera sempre o ponto de vista do conjunto, não se baseia em ilusões nem em crenças, mas busca vivenciar aquilo que é real, evitando se identificar com os aspectos meramente subjetivos deste mundo. Por outro lado, o subjetivo é tudo aquilo que não possui um propósito consciente. O subjetivo persegue objetivos supérfluos e egoístas, sempre voltados para o interesse particular. O aspecto subjetivo em nós considera apenas o seu próprio ponto de vista, suas crenças e conceitos. Ele se manifesta em nosso mundo interior quando nos identificamos com aquilo que um dos nossos eus, ou defeitos psicológicos, sente, pensa e deseja. E, invariavelmente, nos conduz à busca de propósitos subjetivos e inconsequentes, como a ambição por dinheiro, fama, prestígio e outras metas semelhantes. A partir do que foi exposto, podemos deduzir que todos nós possuímos dois tipos de consciência. Isso porque todos viemos do sagrado Sol absoluto com 3% de essência desperta e autoconsciente, e 97% de essência inocente. Esses 97% de essência inocente acabam sendo aprisionados pelo ego para passar por um processo de aprendizagem. Em todas as nossas manifestações egóicas existe uma porcentagem de consciência aprisionada. Em nossas expressões de luxúria, ira, preguiça, orgulho, inveja e assim por diante, há sempre uma parcela bem definida da nossa consciência que precisa ser resgatada. Os 3% são responsáveis por nos auxiliar a libertar os outros 97%. Esses 3% constituem o nosso espírito, a centelha divina presente em cada um de nós. É autoconsciente, é objetivo, é sabedoria, é luz, por isso mesmo, não pode ser condicionado pelo ego. Já os 97% constituem a nossa alma, que é a nossa energia. Portanto, quando falamos em consciência subjetiva, estamos nos referindo aos 97% da nossa essência que se encontram presos no ego, e que passam a funcionar sob o condicionamento dele. Enquanto essa essência, que é fogo e luz, que é força interior e sabedoria, permanecer condicionada por um defeito psicológico, será esse defeito que controlará a nossa coragem, a nossa vontade e a nossa inteligência. Como vimos na lição número 11, a alma é um conjunto de faculdades, poderes e virtudes que, estando atualmente aprisionados pelo ego, passam a agir de acordo com o condicionamento do defeito que os aprisionou. Por exemplo, hoje a nossa força física está condicionada pela raiva, e a raiva a utiliza para ferir os outros. A nossa potência sexual está condicionada pela luxúria,
e a luxúria a utiliza para satisfazer os desejos carnais e nos conduzir cada vez mais à degeneração. E, da mesma forma, cada um dos nossos defeitos mantém uma parcela da nossa essência subjugada. Como dissemos há pouco, podemos diferenciar o objetivo do subjetivo porque o subjetivo sempre cuida apenas do próprio interesse, da satisfação dos seus desejos egóicos, enquanto o objetivo busca o bem comum. Por exemplo, quando nos deixamos levar pela preguiça, ela só se preocupa em não fazer nada, em adiar responsabilidades, em se distrair e se entreter, sem se importar se os outros estão sobrecarregados, realizando sozinhos aquilo que poderia ser feito de forma mais rápida e mais fácil com a nossa colaboração. O mesmo acontece quando somos movidos pelo ciúme, pela inveja, pela ganância e por outros defeitos. Cada um deles zelará sempre pelo seu interesse particular. Será impossível despertar a consciência enquanto ela continuar aprisionada entre tantas formas negativas de ser que nos habitam. Somente por meio da morte do ego a essência é libertada. E, quanto maior for a quantidade de essência liberada, maior será o nosso nível de autoconsciência. Cada vez que permitimos que os nossos defeitos se manifestem e deixamos de praticar a morte psicológica, o ego se alimenta da nossa energia, se fortalece e ganha mais poder para nos dominar. Se permitirmos que a raiva se manifeste com frequência, tornamo-nos cada vez mais violentos. Se permitirmos que a luxúria se manifeste com frequência, tornamo-nos cada vez mais lascivos e mais perversos. Se permitirmos que a tristeza se manifeste com frequência, torna-se cada vez mais difícil sair dos estados de depressão e melancolia. Por isso, precisamos permanecer em constante autoobservação e praticar de forma contínua a morte psicológica, eliminando, um a um, os nossos defeitos, para assim resgatar a consciência que se encontra aprisionada. A outra parte da nossa consciência, esses 3% de essência autoconsciente que todos nós possuímos, corresponde à consciência objetiva. Esses 3% vieram com um único propósito: conhecer a si mesmos. Eles não estão nem um pouco interessados em saber se temos casa, carro, fama, dinheiro ou bens materiais. O interesse desses 3% é resgatar os 97% da essência que se encontram aprisionados no ego e, assim, recuperar toda a sabedoria que essa essência adquiriu ao longo do tempo em que esteve condicionada. Trata-se de resgatar todas essas faculdades, virtudes, poderes e forças para, então, administrá-los de forma consciente. Todos nós trazemos dentro de nós essa centelha divina, esses 3% de consciência que conhecem o caminho da autorrealização e que se tornam o nosso guia no percurso do autoconhecimento. Infelizmente, em nós, seres humanos, esses 3% se encontram adormecidos devido ao fascínio que sentimos pela personalidade, pelas coisas materiais e por tudo aquilo que o mundo nos oferece. No entanto, quando éramos bebês, esses 3% estavam despertos. E é justamente essa parcela de consciência que confere aos bebês aquele brilho especial e aquela beleza natural que os caracterizam. Quando os bebês nascem, eles possuem diversas faculdades despertas, sendo capazes de perceber não apenas o mundo físico, mas também outras dimensões. Conseguem, inclusive, recordar-se de vidas passadas, e alguns mantêm essa capacidade por algum tempo. Os recém-nascidos lidam naturalmente com a telepatia. É por isso que um bebê consegue fazer a mãe sentir o que está acontecendo com ele. Quando o bebê chora, por exemplo, a mãe geralmente sabe se é fome, se a fralda está suja, ou se algo está causando dor. Costumamos pensar que isso é um dom da mãe, mas, na verdade, é uma faculdade do próprio bebê. Os bebês pequenos também têm a capacidade de perceber os adultos como eles realmente são. Conseguem ver seus defeitos psicológicos, suas perversidades, suas intenções ocultas. Por isso, há bebês que choram de forma aparentemente inexplicável na presença de certas pessoas. E, como ainda percebem outras dimensões, os bebês também conseguem ver os próprios defeitos psicológicos, que foram sendo formados ao longo de muitas existências. Eles podem percebê-los como monstros ou fantasmas que rondam o berço, tentando se apoderar do corpo do bebê. No entanto, esses defeitos ainda não conseguem entrar, porque o bebê ainda não formou uma personalidade. Diante dessas presenças, os bebês choram de maneira incontrolável e aparentemente sem explicação, e os pais, em seu estado de inconsciência, não compreendem os terrores noturnos das crianças pequenas.
Mas, à medida que a criança cresce e forma uma nova personalidade, esses defeitos começam a entrar e passam a tomar posse da máquina humana. A personalidade é um veículo energético que se forma por meio da imitação, entre os 0 e os 7 anos de idade. A personalidade da criança se estrutura de acordo com o país ou a região onde ela nasce, com os costumes do lugar e com aquilo que observa os outros fazerem. À medida que a personalidade vai se formando, os defeitos começam a ingressar pouco a pouco, de acordo com o desenho eletropsíquico que o ser traz para aquela existência. Por exemplo, se a criança carrega em seu desenho eletropsíquico uma tendência à violência, ao presenciar o pai maltratando a mãe e também maltratando a ela, passa a imitar esse comportamento agressivo. Com isso, os defeitos de raiva que já trazia de existências anteriores começam a se manifestar. O menino passa a brigar com irmãos e amigos, e ao crescer, a raiva tende a dominar essa personalidade, transformando-o em uma pessoa violenta. Por outro lado, se no seu desenho eletropsíquico estiver a formação de uma personalidade mais passiva ou submissa, a criança tenderá a imitar, nesse mesmo exemplo, a atitude submissa da mãe. Assim, vai se formando uma personalidade complexa, que acaba se consolidando como seu modo de ser. A personalidade nos mantém fascinados pelas diferentes coisas do mundo físico, e esse fascínio acaba por adormecer os 3% de consciência que estavam despertos. Passamos a nos encantar com a escola, com os amigos, com o dinheiro, com os filmes, com os relacionamentos, com a fornicação e com tantas outras coisas. Esquecemos da nossa consciência, e aqueles 3% acabam adormecendo. A personalidade começa a silenciar aquela força interior que, o tempo todo, nos impulsiona a buscar algo superior dentro de nós mesmos. A personalidade funciona como veículo de expressão dos defeitos psicológicos. No entanto, é preciso compreender que a personalidade é ilusória. Não existe futuro para a personalidade. Ela morre no tempo. A consciência, porém, jamais morre, porque é eterna. No momento da morte física, três coisas morrem. Primeiro, morre o corpo físico. Nesse instante, veremos que de nada adiantou termos dedicado a vida à acumulação de riquezas ou ao cuidado excessivo com o corpo, pois, no final, não conseguiremos levar nada disso conosco. Também morre o fundo vital orgânico, que corresponde à parte energética do corpo físico. Esse fundo vital, como um espectro, vai se desintegrando pouco a pouco diante do túmulo, da mesma forma que o próprio corpo físico também se desintegra. E, além disso, a personalidade também morre. Embora possa levar mais tempo para se dissolver, especialmente quando se trata de alguém que foi famoso ou muito apegado à vida, esse veículo energético pode permanecer por algum período como um fantasma, vagando e sendo alimentado pela energia daqueles que se lembram da pessoa e choram por ela. Depois da morte, a personalidade se desfaz lentamente, até se converter em poeira cósmica. É importante observar que nenhum desses três aspectos é, de fato, a consciência. Pois, no momento da morte física, a consciência, aquilo que realmente somos, se desloca para a quinta dimensão para viver todo o processo de julgamentos que vimos na lição 2 e para guardar um novo corpo físico. O ego, isto é, cada um dos nossos defeitos psicológicos, também não morre com a morte do corpo físico, pois carrega aprisionada em si uma porção da nossa essência imortal. É justamente isso que lhe permite transcender a morte do corpo. O ego só morre quando decidimos, de forma voluntária e consciente, eliminá-lo por meio da prática da morte psicológica, ou então durante o processo de involução, que é a descida às infradimensões, vivida por aqueles que esgotam as 108 oportunidades de existência com corpo físico humano sem realizarem o trabalho de libertação e de despertar da consciência. Nas infradimensões, o ego é desintegrado em um processo que pode durar milhares de anos, até que a essência seja finalmente liberada. Ao final desse processo, a essência sai limpa e inocente, para então se conectar novamente à roda do Sansara, viver um novo ciclo e desenvolver uma nova alma, já que a anterior se perdeu durante o processo de involução. Enquanto, porém, não tivermos esgotado essas 108 oportunidades, pela lei do retorno somos obrigados a regressar e assumir um novo corpo físico. E,
Infelizmente, ao retornarmos a um novo corpo físico e ao formarmos uma nova personalidade, o ego acaba se reintegrando novamente. Tudo o que foi exposto até aqui nos permite compreender que precisamos realizar dois trabalhos distintos. O primeiro é despertar os 3% da consciência objetiva. E o segundo é libertar e despertar os 97% da consciência subjetiva. Como, então, despertar os 3% da consciência objetiva? A primeira coisa que precisamos fazer é começar a trabalhar com os três fatores da revolução da consciência: morrer, nascer e sacrificar-se pela humanidade. Trabalhamos o fator morrer, ou a morte psicológica, quando passamos a nos observar momento a momento, quando nos esforçamos para permanecer despertos, reconhecer os nossos defeitos psicológicos e pedir à nossa Mãe Divina particular a eliminação desses defeitos. É assim que começa a despertar aquele poder da consciência capaz de nos libertar do ego e, ao mesmo tempo, a capacidade de nos autoavaliarmos e nos julgarmos conscientemente. O trabalho com o nascimento espiritual acontece quando começamos a compreender o valor da energia sexual. Isso ocorre quando deixamos de desperdiçá-la por meio da masturbação e da fornicação e passamos a utilizá-la conscientemente na união sexual com um parceiro estável do sexo oposto, fazendo essa energia ascender pela coluna vertebral por meio da prática do suprassexo. É através dessa prática que podemos desenvolver os poderes e as faculdades da nossa consciência. Já o sacrifício pela humanidade consiste em compartilhar esse conhecimento com os nossos irmãos e irmãs da humanidade, oferecendo a eles as ferramentas para que também possam buscar o próprio despertar. Esse sacrifício faz com que a força do Pai, que é a sabedoria desses 3%, comece a despertar em nós. A segunda coisa que precisamos fazer para despertar os 3% é sair do fascínio no qual a personalidade nos aprisionou diante das coisas do mundo. Conseguimos isso por meio da reflexão e da morte psicológica, trabalhando todos aqueles conceitos que nos mantêm presos às preocupações da personalidade, fazendo com que dediquemos todo o nosso tempo e energia à busca de objetivos subjetivos. Dessa forma, acabamos sem interesse, sem tempo e sem energia para trabalhar no despertar e no desenvolvimento da consciência. O terceiro passo é começar a transferir o nosso centro de gravidade, que hoje gira quase exclusivamente em torno das questões da personalidade, de volta para a consciência. Isso acontece à medida que passamos a dedicar cada vez mais tempo às práticas que nos conduzem ao despertar da consciência, como a meditação, a projeção astral, o vigiar e orar, a negociação de karma, o suprassexo, a preparação para ensinar os conhecimentos, entre outras práticas. E como saberemos que esses 3% começaram a despertar? Porque teremos a disposição e a capacidade de nos manter em auto-observação durante grande parte do dia. Reconheceremos com mais clareza como a prática dos três fatores nos conduz de volta ao nosso ser. Sentiremos um desejo ardente de trabalhar sobre nós mesmos. E, pouco a pouco, as coisas do mundo e da personalidade perderão valor, passando para um segundo plano. O segundo grande trabalho que precisamos realizar é libertar e despertar os 97% da subconsciência. Isso é alcançado por meio da morte em nós mesmos, ou seja, pela eliminação de cada um dos nossos defeitos psicológicos e modos negativos de ser, por meio da prática constante da morte psicológica. Devemos ter sempre em mente que, quanto maior for o número de egos desintegrados, maior será o nosso nível de autoconsciência. E quanto menor for o número de egos desintegrados, menor será o percentual de consciência desperta. Assim, o trabalho consiste em permanecer em contínua auto-observação, direcionando a atenção para o nosso mundo interior, a fim de descobrir os diferentes defeitos que se manifestam na mente, nas emoções e no centro motor instintivo sexual. Observemos como esses defeitos têm como objetivo nos afastar do momento presente do estado de lembrança de si, levando-nos a nos identificar com as circunstâncias da vida e a desperdiçar nossas energias em todo tipo de reação mecânica. Cada defeito que descobrimos precisa ser compreendido e julgado, para reconhecermos que aquele pensamento, emoção, reação ou sensação provém do ego, e que, portanto, a nossa consciência está condicionada por aquele modo equivocado de ser. É preciso compreender de que maneira isso nos afeta e como nos impede de despertar. O terceiro passo é proceder à sua eliminação.
E isso é feito por meio da súplica à nossa Mãe Divina particular, pedindo que ela desintegre esse defeito em cada centro onde observamos se manifestar. A cada pedido de morte, libertamos pequenas porções da essência que se encontram aprisionadas. Assim, gradualmente, o nosso nível de consciência vai aumentando, de 3 para 4%, depois para 5, 10, 15%, e assim por diante. Até que, por meio da prática constante dos três fatores da revolução da consciência, alcancemos o despertar de 100% da nossa consciência e, com isso, a verdadeira iluminação. E este foi o tema que abordamos hoje. Espero que este conteúdo tenha ajudado você a compreender que, ao libertarmos a consciência subjetiva que se encontra presa nos defeitos psicológicos, nós a transformamos em consciência objetiva. Lembre-se de que, se surgir qualquer dúvida sobre o assunto, você pode deixá-la nos comentários ou entrar em contato comigo diretamente. Terei prazer em esclarecer qualquer questão que venha a aparecer sobre este tema. Sem mais delongas, convido você para a nossa próxima conferência, Criaturas Mecânicas. Será uma conferência muito interessante, na qual vamos refletir sobre a importância de deixarmos de ser tão mecânicos em nossas atitudes e comportamentos. Pois, enquanto permanecermos como criaturas robóticas, agindo sob a programação mecânica do nosso ego, não conseguiremos despertar a consciência. Até a próxima vez! Estrela brilhante.